Bom dia, estamos ao vivo. Povo desaquecido, esqueceu de mim. Muito bem, estamos ao vivo. Temos algumas pessoas aí já online. Amém. Nós vamos começar falando hoje sobre um texto importante da Palavra de Deus, muito conhecido. Bom dia Bruno, tudo bem? Vamos lá. Ontem eu não consegui conectar aqui, mas hoje deu certo, graças a Deus. Vou começar o dia orando, a gente vai ler a Palavra de Deus aqui. Vamos ler um texto de Lucas 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. É um texto bastante conhecido, mas é um texto ótimo, a gente vai poder tirar umas lições boas aí sobre esse texto. Creio que vai abençoar a vida de vocês. Ontem eu ia falar sobre ele, aí eu não consegui conectar a internet, mas hoje, graças a Deus, deu certo aqui. Então vamos lá, começar a nossa live da 77 aqui. Antes de tudo, começar com uma oração, né? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela sua bondade, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e nós amanhecemos mais um dia e estamos, Deus, aqui disponíveis para ouvir o Senhor. Então, fala conosco e cuida dos nossos corações, da nossa mente nessa manhã para ouvir a sua palavra e que seja um solo fértil na nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler com vocês um texto que está lá em Lucas 15, né? É um texto conhecido, mas a gente vai tirar umas lições diferentes dele hoje. Que é o seguinte, é a parábola, né, do filho pródigo, e é a partir do versículo 11, diz assim, ó, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como de um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e os calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa para alegrar-nos, pois este meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? E ele respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu, olha, todos esses anos tenho servido e trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus irmãos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou dos teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
existem umas coisas importantes aqui nessa parábola que a gente precisa observar, que é o contexto histórico dessa parábola, né? Essa parábola, ela fala de um pai que abriu mão de tudo que tinha e repartiu com os seus 2 filhos, né? Só que é o seguinte, a primeira coisa que a gente observa aqui é que se o pai fez isso, né? A herança é quando o pai morre, né? O filho deu o pai como morto, né? Se você for parar para pensar. Porque o filho pediu a herança antes do pai ter morrido. E o pai fez isso. O filho mais novo, então a gente sempre enfatiza o filho mais novo, né? Ele sai e ele gasta tudo o que ele tinha e depois ele volta arrependido. Ele tinha a ideia de voltar e ser como um dos empregados do pai, mas o pai não. O pai coloca ele e restaura a relação dele como filho, não como escravo. Ele nem dá a oportunidade do filho falar, né? Muita gente entende isso como uma omissão do filho, que o filho podia ter falado, olha, trata-me como um dos seus empregados, mas o filho não fala. Por quê? Porque o pai não deixa. Desculpa. O pai não deixa, porque no versículo 22 o pai diz, mas o pai disse aos servos, né? Ele nem dá tempo do filho falar alguma coisa. E aí o pai já automaticamente coloca uma roupa nele e chama ele para festejar. Mas uma coisa importante aqui é que diz aqui o versículo 21, né? O pai o vê ainda longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Algumas versões diz que o pai ele levanta, né, ele levanta assim a sua roupa e vai correndo. Porque o que é importante aqui? Isso é um choque para a época, porque na época um patriarca ele não saía correndo por aí. Ele tinha uma roupa toda especial para mostrar que ele era o patriarca, que nem permitia com que ele fizesse esse movimento. Ele era um cara sóbrio, ele era um cara sério. Não, é um choque para o judeu ouvir que o patriarca sai correndo em direção ao filho. Isso já para começar, né, a brincadeira. Então, o patriarca, o choque que Jesus dá no contexto histórico já são 2. O pai repartia a herança antes de ter morrido, e depois, quando o filho volta, ele sai correndo em direção ao filho. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que existe um dever, né, um coração, na verdade, do pai em querer ter de volta e resgatar de volta esse filho que estava perdido, estava morto, segundo o próprio pai aqui. Uma outra coisa interessante do contexto histórico é que quando a gente olha para essa parábola, a gente precisa compreender que Jesus está querendo dizer que os judeus deveriam abraçar o filho mais novo. Para a época, que toda a família deveria abraçar o filho mais novo. E na verdade, quem tinha que ir em direção ao filho mais novo era o irmão mais velho, porque se eles estavam repartindo a herança, a maior parte da herança era do filho mais velho, né? Porque quando um pai morre, a maior parte da herança fica para o filho mais velho, e o filho mais velho passa a cuidar dos mais novos. Isso tanto quanto que como se fosse o filho mais velho agora o pai da família, né? Aquele que cuida da família. Então, na verdade, desde quando o filho saiu, seria obrigação do mais velho cuidar, né, do seu irmão. Então, na verdade, o que é importante a gente entender é que Jesus está querendo dizer que nós somos seres missionais, a gente tem que ir em direção àquele que estava perdido. Mas, enfim, eu estou trazendo tudo isso para dizer para você que, na verdade, a gente tem uma síndrome, né, do irmão mais velho. Existe algo muito sério no coração dos cristãos, que a gente acaba sendo muito mais parecido com o mais velho do que com o mais novo, principalmente depois de um tempo de convertido. O filho mais velho, ele acabou sendo omisso, né, em relação a isso. Ele deveria ir cuidar, né, do seu irmão, deveria ir atrás do seu irmão, mas ele deixa o seu irmão para lá, né? Ele não caminha em direção ao irmão, né? Ele não vai em direção ao irmão. E se você for olhar o contexto dessa parábola, ele está em Lucas 15, que antes dessa parábola do filho mais velho, né, do filho pródigo, na verdade, a gente tem a parábola da ovelha perdida
e a parábola da moeda perdida. Então, de fato, Jesus está querendo dizer que existe alguém perdido e que precisa haver um resgate dessa pessoa, né? Mas o irmão mais velho não faz isso. Eu tô cheio das minhas colinhas aqui. O irmão mais velho, ele trata a vida dele com orfandade. Ele era filho, mas ele era um filho órfão, né? Porque ele não entendia o amor do pai. Ele não conseguia desfrutar do amor do pai. E ele tinha atitudes de um filho órfão, né? E essa é uma atitude interessante também da gente observar, porque o filho mais velho não consegue se alegrar da volta do irmão. Ele não consegue, não somente isso, mas ele não consegue desfrutar da presença do pai. Ele não consegue ter uma visão de um filho. Ele tem uma visão de escravo. E isso é muito sério, né? Ele trata com inveja o irmão quando o irmão volta. Ele fala, olha, não é possível que esse cara voltou e a gente está festejando a volta dele desse nível. Ele não tinha esse direito, né? O filho mais velho é cheio de justiça própria. Ele não consegue entender e ter a ótica do pai diante daquela situação. Ele tem a sua própria ótica, uma ótica de justiça própria. Isso não deveria estar sendo feito por ele, né? Não é justo ser feito isso por ele. Mas no reino dos céus não tem a justiça dessa maneira. No reino dos céus a justiça de Deus é diferente da nossa. Então ele tentou aplicar a sua própria justiça. Não, isso não é justo, isso não deveria estar sendo feito, né? Então ele tem uma ótica egoísta. Ele é extremamente egoísta, né? O irmão mais velho. Ele tem uma visão de escravo, né? Ele se gaba da obediência dele como filho. Olha, eu servi todos esses anos, eu sempre cuidei das suas coisas. Mas na verdade isso é uma visão de escravo, porque o escravo na época que tinha obrigação de cuidar das coisas do seu senhor com zelo, o filho ele era um administrador junto com o pai, mas ele tinha uma visão de escravo. E quantas vezes a gente tem essa visão diante do reino de Deus? Uma visão egoísta, uma visão de escravo, uma visão de alguém que está servindo a Deus não por amar o reino, mas por benefício próprio, por razão egoísta. Poxa, pai, eu estive aqui todos esses anos, eu estou servindo a sua casa, não falta um culto. Na verdade, isso tudo é para algum momento a gente poder chegar na presença de Deus e falar, mas eu servi todos esses anos aqui, não é? Então, é uma visão de escravo. E dentro dessa visão de escravo, veja, o pai diz para ele, olha, tudo o que eu tenho é seu, né? Tudo isso é seu. Você não precisava pedir uma ovelha para festejar. Você não precisava esperar, né? E isso é uma outra coisa interessante. A gente acaba durante algum tempo na caminhada cristã esperando que Deus resolva algumas coisas e faça algumas coisas que nós já temos o direito conquistado de desfrutar. Nós já temos o direito e intimidade com o Pai de desfrutar e de algumas coisas não precisar nem pedir, não esperar o Pai fazer. A gente pode chegar e se assentar à mesa, né? A gente tem disponível um relacionamento com o Pai, a gente tem disponível a mesa, a gente tem disponível as coisas já do Pai. Veja, quando a gente chega na casa dos nossos pais, aqui quem ainda tem pais vivos, né? Você não chega lá com... sabe, olha, é isso, aquilo, me dá um copinho de água, será que tem isso, será que... Não, você tem liberdade ainda, apesar de ter saído da casa do pai, você ainda tem liberdade, porque você tem relacionamento com a sua família, você tem relacionamento, você tem respeito pelo pai, mas você tem relacionamento de intimidade. E esse filho, ele não tinha, aparentemente, esse relacionamento de intimidade com o pai, e ele servia ao pai como um escravo, não como um filho. O que ele servia era para ele também, mas ele não tinha esse pensamento. E aí ele chega para o pai e fala, olha, eu estou aqui todos esses anos e você nunca me deu uma ovelha, um novilho para festejar com os meus amigos. Ele não precisava pedir autorização para desfrutar disso. Ele não precisava pedir autorização para desfrutar das coisas do pai, né? Que eram deles também. O pai nunca negaria algo para ele. O pai não negaria isso para ele. Mas na mente dele, o pai precisava fazer isso. Às vezes a gente acha que o problema está com o pai, na bondade do pai. E a gente transfere isso para Deus. A gente às vezes acha que o problema está na bondade de Deus. Às vezes a gente acha que o problema está em Deus
em deixar e permitir a gente desfrutar de algumas coisas, mas na verdade é na nossa concepção de como olhamos a Deus. Deus é um pai bom e a gente não precisa da autorização dele para desfrutar do banquete, para desfrutar do melhor. E era isso que esse filho fez. Ele achava que ele tinha que pedir, né? Então ele não fazia as coisas por amor, ele fazia as coisas por egoísmo, né? Por benefício próprio. Então ele tinha uma visão de escravo, né? Ele fazia as coisas e ele não sabia desfrutar disso, né? Ele obedecia apenas por benefício próprio. Isso é muito sério. Então, quando a gente para observar essa parábola, a gente percebe que existia uma deficiência no filho mais novo que saiu e desfrutou tudo, mas o filho mais velho ele também estava distante do pai, tanto quanto o filho mais novo. E muitas vezes a gente tem essas atitudes no nosso coração, né? A síndrome do filho mais velho se encheu de ira ao ver o filho mais novo chegar, ao ver o pai abraçar o filho mais novo. E quantas vezes a gente coloca a nossa justiça própria diante de situações assim, poxa Deus, mas aquele ali, ele não merecia isso, aquele ali não merecia desfrutar disso, como assim? Né? Eu estou aqui tanto tempo e por que a bênção chegou antes para aquele e não para mim? Né? Por que a bênção está chegando antes? Ele nem merecia a sua bênção, né? Quantas vezes o nosso amor se esfriou, né? E a gente serve apenas, está apenas por costume fazer as coisas que a gente está fazendo. O ativismo gera isso na gente, né? A gente acaba ficando tão ativo na igreja e a gente se esquece, e no reino como um todo, e às vezes a gente acha que está fazendo por amor, mas está fazendo só por estar acostumado. O primeiro amor já nem existe mais, né? A gente participa das conferências e dos cultos e de situações só por fazer. E às vezes a gente esquece de que tem que existir o amor genuíno por trás de tudo. Que não aconteceu com o filho mais velho, né? Ele chega assim e questiona o pai, né? Ele saiu, ele gastou tudo o que tinha com as prostitutas, que mostra a justiça própria, né? Não, isso não é justo. Ele gastou tudo. E eu servi aqui todos esses anos. Nunca desobedeci às suas ordens. Olha o nível de obediência que esse cara tinha. Era uma obediência mentirosa, era uma obediência que não era por amor. Era uma obediência por medo. E essa visão de medo que muitas vezes a gente tem diante de Deus, assim, diante do nosso relacionamento com Deus. Não, eu não vou desobedecer, porque se eu desobedecer, né, eu vou deixar de desfrutar disso ou daquilo, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Não é o que a gente faz. Não é como a gente trabalha, né? Ele fala, olha, eu tenho trabalhado como escravo todos esses anos e nunca desobedeci às suas ordens. Então não é por trabalhar, é por amar. A gente não trabalha porque a gente quer algo em troca, a gente trabalha porque a gente ama. A gente obedece porque a gente ama. A gente obedece porque o nosso coração ama obedecer. E não porque a gente quer depois desfrutar de um novilho, né? Não quer depois desfrutar. Mas a graça do Pai, que abraçou o filho mais novo quando chegou, é a mesma graça que abraça o filho mais velho. Porque ele fala, olha filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. É como se ele falasse assim, você não precisa pedir para vir à minha presença. E a gente não precisa pedir para desfrutar da presença do Pai. A gente não precisa desfrutar, né, do amor do Pai. De autorização para desfrutar do amor do Pai. Veja só outra coisa interessante. O escravo, ele não se assentava ele não se assentava para desfrutar da mesa, né? Do relacionamento com o pai. Ele tinha o seu horário de comer. Então, a gente tem o banquete. É agora. A gente pode parar tudo o que a gente está fazendo e se assentar e desfrutar da presença do Pai, mesmo depois de ter pecado, mesmo depois de ter feito coisas que desagradaram o Pai. Ele vem com o seu amor e com a sua misericórdia e nos acolhe,
né? Ele tem um relacionamento, ele tem um banquete disponível para nós todos os dias. Só que muitas vezes o nosso coração ele tá com a síndrome do filho mais velho, né? A gente não compreendeu ainda o amor do Pai por completo. A gente ainda não compreendeu que nós somos filhos, que nós temos o direito de desfrutar da mesa, né? Sem precisar de reservas, né? Sem precisar marcar hora. Todo o tempo existe disponível o relacionamento com o Pai. A gente pode servir o Pai com amor e não por medo, né? Porque muita gente às vezes obedece por medo, com medo das consequências do seu pecado, com medo das consequências de não obedecer, né? Mas não é assim que acontece. Eu fui muito impactado com isso, né? Depois de ler um livro que está até aqui pertinho de mim, que chama O Deus Pródigo, e ele fala muito sobre você ter essa síndrome, né, do filho mais velho, que é você servir por egoísmo, você servir da maneira errada, com motivação errada, ter atitudes egoístas, né, no nosso coração, né? Tem um trecho que ele fala assim: a última característica do espírito do irmão mais velho é a falta de clareza quanto ao amor do pai, né? O filho mais velho disse: você nunca me deu um banquete. Não há dança, não há banquete no relacionamento do irmão mais velho com o pai. Enquanto você estiver tentando conquistar a sua salvação, controlando Deus com a sua bondade, você jamais terá certeza que ele o considera bom. Simplesmente não é possível ter certeza de que Deus o ama e se agrada de você. E é isso, porque é parte da síndrome, né? Essa falta de clareza do amor de Deus, essa falta de certeza do amor de Deus é a síndrome do filho mais velho. Porque a gente não tem um relacionamento genuíno com ele. A gente ainda não entendeu, né, que a gente é amado e não importa o que aconteça, né? O nosso coração, às vezes, passa por essa síndrome, vive essa síndrome, e isso estraga a nossa forma de olhar o Senhor. Isso estraga a nossa forma de compreender a graça de Deus. Isso estraga a nossa forma de se relacionar com Deus, porque acaba vivendo um relacionamento pesado, né? Um relacionamento difícil, mas o Senhor tem um banquete para nós. E isso independe de como a gente trabalha, de como a gente vive, independe da gente, depende da nossa obediência. Isso é desfrutar de um Deus bom e de graça que Ele tem para nossas vidas, né? Eu fiquei pensando muito nisso, isso gerou em mim uma oração, né? Senhor, me ensina a ter cada vez mais, né, uma mente que compreende o que o Senhor faz por mim, que compreende quem o Senhor é por mim, que compreende que eu tenho direitos de filho, não de escravo. E eu não quero servir o reino e servir o Senhor e ter um relacionamento contigo como de escravo, mas como de filho, que tem assim, o amor do Pai disponível, que tem a graça disponível todo o tempo, que independe do que eu faço. A gente que é pai, a maioria de vocês aí são pais, né? E sabe que seu filho comete um erro pela manhã, mas logo após a tarde o relacionamento continua igual, porque a gente ama igual e sabe perdoar, né? Sabe se relacionar, né? A gente não fica punindo os nossos filhos por coisas que fazem parte, inclusive, da imaturidade. Mas à medida que a gente vai crescendo e vai desfrutando, vai conseguindo conversar, vai conseguindo abrir o nosso coração, olha filho, é isso, é aquilo, vai direcionando, a gente vive relacionamento com eles. E é isso que Deus quer viver com a gente, um relacionamento sadio, um relacionamento que dá o direito de desfrutar das coisas do Pai, não por obrigação, não por egoísmo, mas por amor, né? E é isso que eu quero deixar no seu coração essa manhã, que a gente deixe a nossa síndrome de filho mais velho, de orfandade para trás, né? De se comparar, não, mas porque o fulano ganhou, porque o fulano está abençoado, por que isso aconteceu? E a gente acaba esquecendo de viver aquilo com o Pai, né?
E isso é um fruto de um relacionamento egoísta, é um fruto de um relacionamento que não é sadio também, né? E Deus quer trazer saúde no nosso relacionamento com Ele, quer que a gente desfrute do melhor também, desfrute do que o Pai tem, do relacionamento, das coisas que o Pai tem também, da herança do Pai, né, como filhos. E nós somos cordeiros em Jesus, nós somos cordeiros no Senhor, e Ele tem também para nós um banquete, Ele tem para nós uma festa para a gente festejar junto com Ele todos os dias. Amém? Eu quero deixar isso no seu coração. Depois você pode ir lá refletir em Lucas 15 e observar esse texto com essa ótica. Observar esse texto com essa perspectiva, né? Avaliando o seu coração, aonde de repente talvez eu ainda não tenha compreendido e desfrutado no meu relacionamento com Deus, né? E eu sei que Deus vai falar com você e vai ser uma bênção na sua vida também. Amém? Vou orar com você pra gente continuar aí o nosso dia, nossa semana. Amanhã estaremos de volta aqui, 7 e 7 da manhã. Essa semana eu ainda tenho surpresas para vocês. A gente vai conectar com algumas pessoas aqui que vão participar da nossa live junto. E a gente vai falar de algumas coisas boas também, marcantes do reino. Vamos aprender juntos com outros irmãos também. E quero convidar você a continuar, né, durante essa semana conectando com a gente aqui, 7 e 7 da manhã. Se você puder também convidar alguém, né, alguém que você acha que vai ser abençoado também, manda um WhatsApp para essa pessoa, ou quiser tirar um print e compartilhar nos seus stories para chamar as pessoas do seu Instagram também. A gente poder fazer com que mais pessoas se acheguem e conheçam também a palavra, e desfrutem da palavra e se alimentem aqui também junto com a gente da palavra de Deus, tá bom? Então se você puder trazer mais alguém ou divulgar, vai ser uma bênção, tá? Então amanhã a gente estará de volta aqui 7 e 7 da manhã e vai ser uma bênção também. Amém? Vamos orar juntos aqui. Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós somos gratos pelo seu amor. E se eu puder orar algo nessa manhã, eu quero orar para que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós algum vestígio, né, alguma característica ainda do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? Se existe ainda uma orfandade no nosso coração, se a gente ainda não conseguiu compreender a tua paternidade de uma forma plena, se a gente ainda não consegue desfrutar de um relacionamento contigo como filhos do Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que haja uma revelação no nosso coração a partir disso, Senhor, que a gente compreenda, que a gente entenda que nós temos o direito de se assentar à mesa contigo, de que nós temos o direito de desfrutar, Senhor, das coisas que o Senhor tem. Tira do nosso coração, Jesus, a motivação errada que muitas vezes a gente tem em se relacionar com o Senhor, uma relação de troca, e não é assim que o Senhor se relaciona conosco. O Senhor tem o melhor, mas o Senhor tem o banquete para nós, Deus, e não importa o que nós façamos, o seu amor continua igual. Então que nós possamos, Deus, aprender, Jesus, a amar o Senhor de forma correta, Senhor, a servir o Senhor com a motivação correta, e que o Senhor sonde os nossos corações, Jesus, para poder, Jesus, desfrutar de um relacionamento contigo cada vez mais profundo e íntimo. Que a gente aprenda a se assentar à mesa e ouvir os planos e os sonhos do Pai, ouvir os desejos do Pai, e não apenas ter uma visão de escravo, Deus, e ter uma relação distante contigo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração e sara o nosso coração, sara a nossa alma para se relacionar contigo da melhor forma possível, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém, queridos. Foi uma bênção. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe sua família. Nós estaremos juntos amanhã, 7 e 7 da manhã, novamente. E que você tenha um dia abençoado, tenha uma semana aí abençoada também. E a gente vai continuar aqui servindo e clamando e trazendo palavras do Senhor. Todos os dias, 7 e 7 da manhã, tá bom? Que o Senhor seja com você. Depois, se você quiser, reflete lá um pouco mais em Lucas 15 e que a gente sirva, né, o Senhor e esteja enraizado no Senhor de uma forma plena e saudável, como filhos de Deus. Amém?
Que o Senhor te abençoe. Obrigado por você ter conectado aqui, Priscila, a Silmara, a Beth, a Simone, minha esposa querida, todos os outros aí que eu vi entrando, Pedro. E que você tenha uma excelente semana e um excelente dia, tá bom? Tamo junto, gente. Beijo no seu coração. Até amanhã.